Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro de concentração estrelada. O Cruzeiro está pronto para o duelo diante da Católica, jogo decisivo no grupo D da Copa Libertadores. Os detalhes do último treinamento no estádio do Colo-Colo. Arthur Jorge muda a equipe, o Cruzeiro só pensando na vitória. Tudo isso você confere a partir de agora. Pessoal, antes aquele pedido sempre importante, hein? Para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Faça a inscrição na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. O Cruzeiro fechou a preparação com um treinamento no estádio do Colo-Colo. E aí, a equipe agora vai ter o momento de descanso, de concentração, até a partida desta quarta-feira. Lembrando o horário, hein, galera? 11 horas da noite, no horário aí de Belo Horizonte. 10 horas da noite aqui no Chile. A expectativa é de um estádio lotado, a Claro Arena. A Universidade Católica vem apostando todas as fichas na Copa Libertadores. Sabe que, na pior das hipóteses, pode pintar uma classificação para a Copa Sul-Americana, mas o time que entrou aí talvez para ser o saco de pancadas no grupo D, principalmente pelo Barcelona de Guayaquil, que veio de uma classificação para cima do Botafogo e tinha eliminado o Argentino Júnior na fase anterior. Então ninguém esperava que neste momento no grupo o Barcelona fosse ser o time de maior facilidade para os adversários. O cenário que apontava era Católica, mas o time vem bem, ganhou duas, aproveitou aquele vacilo do Cruzeiro no Mineirão em Belo Horizonte e está na briga pela classificação. O discurso do técnico Garneiro é que o jogo em casa contra o Cruzeiro pode ter um caráter bem decisivo. E é o que a gente vem falando. Se o Cruzeiro perde para a Católica, a classificação vai ficar bem distante para as oitavas de final. Agora, em caso de vitória do time estrelado, a classificação ela fica muito próxima. Então é jogo importantíssimo na Claro Arena, como eu disse, que mesmo com o custo sendo bem elevado para deixar Belo Horizonte chegar aqui no Chile, principalmente no meio de semana, muitos torcedores do Cruzeiro vão comparecer aqui em Santiago para este compromisso de quarta rodada do Grupo D da Copa Libertadores da América. O Cruzeiro, com os seus 25 jogadores relacionados, esteve no estádio do Colo-Colo. O Cruzeiro fechando a preparação. O estádio do Colo-Colo é grama natural e nesta quarta-feira o Cruzeiro vai ter pela frente uma grama sintética na Claro Arena, que é bem parecida com a do Botafogo, com a do próprio Atlético Mineiro. Então, o Cruzeiro já enfrentou adversários nesse tipo de gramado, em muitas das vezes se deu bem e é o que precisa acontecer mais uma vez na grama sintética do estádio da Universidade Católica. O técnico Arthur Jorge, com esses 25 jogadores que ele tem aqui, se quiser, pode repetir o time que perdeu no sábado, aí deixaria Fagner no banco mais uma vez, ou voltaria o time que venceu o Boca Juniors pela Copa Libertadores. Aí teria Fagner começando na lateral direita, uma tendência inclusive de que isso aconteça. Agora, quanto a mais alteração, aí temos que aguardar. A informação na parte física é que o Cruzeiro jogou sábado, domingo foi descanso para todo mundo, exceção para jogadores que estão se recuperando no departamento médico. Então, o Cruzeiro teve o treinamento de ontem em Belo Horizonte, a viagem, um voo fretado de 4 horas e meia, 5 horas no máximo, nenhum desgaste assim tão absurdo. E hoje, esta última atividade no estádio do Colo-Colo. Então, é aguardar o que o Arthur Jorge vai fazer, como de praxe. Já estamos falando sobre isso há mais de um mês, desde que o Arthur Jorge chegou aqui para comandar o Cruzeiro, que ele só define o time na pré-eleição, mas vem passando confiança para que o Cruzeiro ele tenha a derrota para o Atlético Mineiro como um exemplo do que não se fazer nesta sequência ou nesta era de Arthur Jorge aqui na Toca da Raposa 2. Quer, inclusive, o Cruzeiro aproveitar o bom momento do técnico, que desde que chegou aí tem um aproveitamento ainda muito alto
e conhece bem todos os caminhos da Copa Libertadores da América. O time amanhã, então, bem focado, sabendo do caráter decisivo deste jogo diante da Católica. Nunca é demais a gente lembrar que, em caso de vitória, o Cruzeiro encaminha uma classificação para as oitavas de final. Com o empate, muito provavelmente vai precisar de pelo menos um ponto diante do Boca na Bombonera. Se perder, aí na próxima rodada, o Cruzeiro terá que derrotar o Boca na Argentina, porque senão a classificação dificilmente virá para a Toca da Raposa 2. Lembrando que esse jogo contra o Boca somente no dia 19 de maio. Antes disso, o Cruzeiro tem no meio da outra semana a Copa do Brasil e no meio disso tudo, 2 jogos importantíssimos do Campeonato Brasileiro, 2 partidas fora de casa contra o Bahia no sábado em Salvador e no outro sábado o Palmeiras na Arena Barueri. Para a gente fechar, o STJD denunciando aí jogadores do Cruzeiro por causa das expulsões no clássico diante do Atlético Mineiro. O Kaique e o Arroio serão julgados. Eu acho até que não vai dar em nada, mas eles serão julgados. Agora, por causa das expulsões, isso é de praxe, todo jogador expulso precisa ser julgado. O Robertinho, também preparador de goleiros, será julgado por causa da expulsão ali. Ele foi repor uma bola, se não me engano, e o que não podia. E o Flávio Rodrigues de Souza, muito ruim, inclusive, esse árbitro. Mas nesse jogo até, acho que passou aí, ok, a arbitragem dele. O Cruzeiro vacilou muito mais do que o que o apito fez no jogo e mereceu perder, essa que é a verdade. Então vamos aguardar, mas o jurídico do Cruzeiro trabalhando aí no Superior Tribunal de Justiça Desportiva para livrar todos os atletas. O certo é que Kaique e Arroio, eles cumprem suspensão no sábado diante da equipe do Bahia em Salvador. Mas até lá, vamos focar aqui na Copa Libertadores. É noite de Copa nesta quarta-feira e vocês, claro, vão acompanhar tudo diretamente aqui de Santiago, porque o Cruzeiro precisa voltar com os 3 pontos para Belo Horizonte. Mais 8 jogos aí para o Cruzeiro até a pausa para a Copa do Mundo, né? Então 8 jogos aí onde o Cruzeiro vai precisar se esforçar um pouquinho, se desgastar um pouquinho mais, né? Então a gente vai ter alguns jogadores que muito provavelmente vão precisar jogar 90 minutos, muitos jogadores que nesse clássico já se desgastaram muito, mas são 8 jogos que não tem o que fazer, Milton. O Cruzeiro tem agora Católica, Boca e Barcelona pela Libertadores. Esses 3 jogos decisivos, porque aí define a vida do Cruzeiro na Libertadores, se vai para as oitavas ou não. Aí, Goiás, o jogo de volta que está em aberto ainda pela Copa do Brasil, também define a vida do Cruzeiro nessa competição. E pelo Brasileiro, Bahia, Palmeiras, Chapecoense e Fluminense. São 4 jogos também muito importantes para o Cruzeiro aí nessa sequência de Campeonato Brasileiro, porque como a gente já falou, não tem nada resolvido para o Cruzeiro na tabela, viu? É verdade. Você já vai trazer a informação completa. Eu quero falar da Krug, porque tem jogo, tem Campeonato Brasileiro, tem as Copas e tem que ter Krug e German Pils. A bola vai rolar no maior espetáculo do futebol mundial, hein, Milton? Então bora treinar a torcida aí, né? Convoque a turma e bota pra gelar Krug e German Pils, a verdinha mais animada do Brasil. E ela tá boa demais, leve e refrescante, com aquele amargor na medida certa. A tabelinha perfeita para acompanhar cada lance, cada gol e cada resenha. Vai, Bahia! Faça seu estoque, você encontra Krug e German Pils nos supermercados e no site. Tem também nos bares e restaurantes. Só não se esqueça, beba com moderação e só se tiver 18 anos ou mais. Gabi, Ô, Gilbert. é aquela informação, é? Ainda Apurado, uma hein? dica especial aí pra galera que pode aproveitar e ir lá no site da Krug e comprar qualquer produto com desconto, hein? Só colocar o cupom GABI10, tem 10% de desconto em qualquer produto do site, ó, que a gente tem uma puro malte, mas lá tem outras opções também, então corre lá agora e já aproveita. Mas É. E 10%, Padre, que você gosta de economia, Não aproveita. gosto nem de pagar. Não, padrinho, a economia dele é 100%. Ele quer 100%. Eu já te disse que dinheiro se coleciona. Não se Vamos gasta. trazer o Cruzeiro então, Arthur Mesquita. Vamos falar de Copa Libertadores da América. Amanhã tem jornada esportiva. Amanhã um pouquinho horário diferente, né?
muda. Vocês já passaram por isso? Já. É aquele negócio, é ruim só até começar. Quando rola a bola, aí normal. Aí de boa. E no dia seguinte também. Você tem você vai sair daqui umas 2 e um bocadinho, né? É como a gente estava falando dessa questão do calendário do Cruzeiro, eu acho que o problema maior não é nem o jogo ser na quarta de fato e o outro ser no sábado, mas é também o horário do jogo. Porque se o Cruzeiro, por exemplo, jogar às 7 horas da noite, beleza, você tem essa viagem de volta para Belo Horizonte, chega aqui na madrugada de quinta, tal, aí na quinta-feira tem um descanso ali, e na sexta você treina e viaja para Salvador. O problema é você jogar 11 horas da noite, um jogo que começa às 11 horas e vai terminar 1 hora da manhã na quinta-feira. Então aí você já viaja, já chega aqui de manhã, aí já complica um pouquinho mais a logística do Cruzeiro para essas próximas rodadas, mas é isso aí, tá? O Cruzeiro ontem treinou na Toca da Raposa, na parte da tarde viajou para Santiago, no Chile, o Cruzeiro que chegou ontem à noite na capital chilena, porque amanhã joga contra a Universidade Católica, Guilherme Melo. E os seguintes jogadores então, vamos lá. Viajaram com o Cruzeiro. A gente já sabe, como a gente trouxe a informação aqui, o Bruno Rodrigues não está nessa delegação por conta de um edema na coxa. O Bruno Rodrigues que sentiu o músculo da coxa ali contra o Atlético no finalzinho do último jogo. O jogador fez exames, detectado ali um edema na coxa, nada tão sério assim, mas que impossibilita do Bruno Rodrigues jogar pelo Cruzeiro nessa partida contra a Universidade Católica. E o Bruno Rodrigues estava jogando, ele vinha entrando pelo Cruzeiro nos últimos jogos, né? Até puxar aqui os últimos jogos do Bruno Rodrigues, sem contar que ele foi, de certa forma, importante para o Cruzeiro contra o Goiás, que ele dá uma assistência, Sim. E contra o Remo, que ele também dá uma assistência ali pro Arroio, né? Bruno Rodrigues atuou contra o Atlético no último jogo, entrou ali no decorrer da partida. Contra o Boca Juniors ele também entrou em campo, contra o Remo, contra o Goiás, contra o Grêmio, contra a Universidade Católica no Mineirão. Então, vinha jogando de forma consecutiva, o Arthur Jorge sempre pressionando o Bruno Rodrigues, e nesse jogo o Cruzeiro não vai contar com ele. Quem viajou? Otávio, Marcelo e Matheus Cunha, 3 goleiros. Zagueiros, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, João Marcelo e Vidalba. Laterais, Kaique, Cauã Moraes, Fagner e William. Lembrando que o Cauã Prates, com problema muscular na coxa, não deve jogar pelo Cruzeiro, pelo menos até a parada para a Copa do Mundo. Meio-campistas, Christian, Gerson, Lucas Romero, Lucas Silva, Japa de volta entre os relacionados, Matheus Henrique e Matheus Pereira. E os atacantes, Arroio, Chico da Costa, Caio Jorge, Kaique Kenji, Sinisterra, Neiser e Wanderson. O que a gente pode projetar do time do Cruzeiro, time titular, que vai entrar contra a Católica? Otávio, correto? Correto. Fagner, porque o Fagner foi poupado do jogo contra o Atlético para jogar o jogo contra a Católica, porque o Fagner não tem condição de atuar 90 minutos no sábado e depois atuar 90 minutos também na quarta-feira. Então esquece ele contra o Bahia também, né? Muito provavelmente o Fagner não deve ser o titular contra o Bahia. E o William não volta? E aí pode ser que no sábado, e aí já é pra gente pensar mais ao longo da semana, o William deve retornar na lateral direita, porque o Cruzeiro não tem um lateral esquerdo para substituir o Kaique, que foi expulso no Clássico. Então, muito provavelmente, o Cauã vai pra lateral esquerda, como foi contra o Vitória. E aí, se o Cauã jogar bem na lateral esquerda de novo, hein? Aí encontramos uma posição pro Cauã do outro lado? Sim. Invertido, igual o Diego Renan jogava como lateral esquerdo, que era destro. Né? Às vezes acontece isso, o jogador, sou tal aqui, não sei o que, ele inverte, começa a jogar bem melhor, apesar de ser destro, mas... jogar de pé trocado é osso. Mas ele foi muito bem contra o Vitória. Ele foi muito bem, mas às vezes você... Foi o melhor jogo dele com a camisa do Cruzeiro até agora, foi contra o Vitória, jogando na lateral esquerda. E assim, vai ser por uma questão de necessidade no final de semana, ou... Aliás, pode ser, né? A gente não pode cravar aqui que o Cauã vai ser o titular da lateral esquerda, porque tem o Vidalba também, que pode até, vantagem. De repente, jogar por lá, mas, assim, tende a ser isso. Pode ser um trunfo aí pro Cruzeiro. Mas tem uma vantagem, você, por exemplo, você lateral esquerdo, você destro. Por quê? Você consegue fazer um facão melhor. Você puxa e chuta pra dentro ali. Eu acho que cortar você pra consegue dentro e fazer finalização, né? Porque você pega a perna direita, né? Você faz aquele facão e chuta com a direita. Mas, e aí depende também do como o cara é bom com a perna ruim, né? Porque vai também que pode ser... E se tiver as duas pernas ruins? Ai, tem muito... Mas aí tem Aí faz como você, trabalha aqui, né? Mas às vezes acontece, né? Depois de muito tempo de profissão, o jogador se redescobrir ali dentro de campo, até hoje,
Depois de velho, já na profissão que eu falo. O Pavon não foi a vida toda ponta, hoje não tá como lateral lá no Grêmio, então assim... É isso Pavon... ou nada, né? Também porque... Exatamente. Não, mas isso aí é um ponto pra gente ponderar, mas deixa mais ao longo da semana, né? Sim. Primeiro vamos continuar aqui pensando na Católica, seguindo aqui. Você consegue? Vamos lá. Otávio já foi. Fagner. Isso. E agora? A dupla de zaga. O Fabrício Bruno e o Jesus. E o Jesus, né? Na lateral esquerda, bota o Caicão lá, até porque o Kaique também não vai jogar no final de semana, né? Pode ser. Meio campo. Aí, cara, é o Romero. Perro. O Gerson. Matheus Pereira. MP10, isso aí. Arroio também não vai jogar no final de semana, né? Porque também foi expulso do clássico. Christian também, a gente não sabe... Né, o Caramelo tá jogando todo o jogo. Pois é, Christian e Caio Jorge. Cara, é o time, esse é o time. Agora, depois dessa partida contra o Bahia, eu acho que aí ele vai ter opções, como o Neisen entra como titular, depende do Caio Jorge. Talvez o Caio Jorge ainda jogue, né, porque ele vai pegando ritmo aí com o tempo. Mas assim, aí você vai ter que botar o próprio Vidalba pode retornar, né, contra o Bahia. Então você começa a armar o Cruzeiro jogou, foi contra o Remo, né, um time mais mesclado, e deu certo. Foi. Então acho que pode ser aquele mesmo time ali. Cara, Milton, uma coisa que é um problema pro Cruzeiro é porque, assim, o Cruzeiro, ele tem sempre que colocar Matheus Pereira, Caio Jorge, o Christian, o Arroio, o Fabrício Bruno, o Kaique, pra jogar 90 minutos, porque o Cruzeiro ele não consegue resolver as partidas nos 45 minutos iniciais. No ano passado... Era o contrário, né? No ano passado a gente tinha esse mesmo elenco do Cruzeiro que com o Jardim ele conseguia resolver as partidas de uma forma rápida. Muitas vezes a gente viu o Cruzeiro fazendo 2 gols ali em 20 minutos. Contra o Palmeiras, você lembra? E resolvia a questão. Contra o Palmeiras foi muito rápido. Então, hoje, um dos problemas do Cruzeiro em questão do elenco, em questão desse cansaço, de dosar os minutos dos jogadores, é muito porque todo jogo o Cruzeiro tem que levar na unha, tem que levar até o final, como foi no jogo contra o Boca Juniors, que o Cruzeiro foi fazer o gol só lá no finalzinho, porque não consegue resolver as partidas antes, não consegue um melhor resultado no primeiro tempo das partidas. Se você pega um jogo que você faz 2 gols no primeiro tempo, você já tem uma possibilidade maior de descansar o Christian, de descansar o Matheus Pereira, o próprio Gerson, o Arroio, o Kaique, que são jogadores que praticamente jogam 90 minutos em todas as partidas. Então o Cruzeiro está sempre nesse sufoco, sempre no segundo tempo, não esperando, mas com essa muita dificuldade de romper algumas defesas, como foi no caso do Boca, como foi no caso da própria Universidade Católica também no Mineirão. O Cruzeiro fez um gol de pênalti ali com o Matheus Pereira, mas muita dificuldade de romper a defesa. Então, assim, acho que o Cruzeiro precisa pensar em tentar resolver mais as partidas nos primeiros tempos, porque aí você vai ter uma possibilidade maior de descansar esses jogadores, já que a gente não tem um elenco tão robusto assim. Um time de 11 muito bom, que é o que o Cruzeiro tem. A mesma coisa que o Cruzeiro tinha no ano passado, a gente falava, um time de 11 muito bom, mas quando precisa mexer, o Jardim demorava demais para mexer. Por quê? Porque eu olhava pro banco e não tinha gente para resolver, não tinha gente para mudar a cara do jogo do Cruzeiro. O Cruzeiro foi no mercado. Mas ano passado ele tinha algumas peças que hoje não estão aí. Era o próprio Gabigol. O Eduardo. Por mais que o Gabigol hoje ele seja um cara que o torcedor do Cruzeiro não quer nem pintado de ouro, o Gabigol ano passado fez 13 gols, foi o vice-artilheiro da equipe. Pois é. Então, assim, e hoje o Cruzeiro não tem esse cara. O Cruzeiro trouxe na janela o Gerson, que entra para ser um titular, e que assim, o Gerson, ninguém vai falar, né, não tem um A para falar do Gerson. Não, mas ele não veio para ser o goleador do Cruzeiro, né? Porque o Gerson joga demais. Mas o Cruzeiro continua com um 11 muito bom e um banco muito problemático. A gente vai olhar aqui para esses relacionados do Cruzeiro aqui, tirando esse time titular que a gente falou, de Otávio, Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Kaique, Romero, Gerson, Matheus Pereira, Arroio, Caio Jorge e Christian, quem que pode entrar e mudar um jogo aqui pro Cruzeiro? Seria o Sinisterra, né? Mas o Sinisterra... A gente não sabe nem se ele pode entrar de fato, né? Porque o Sinisterra, ele entra, agora ele tá, de certa forma, 100% fisicamente. A gente não sabe exatamente quantos minutos que ele tem ali no tanque para entregar pro Cruzeiro. Porque ali no início do ano, quando ele fez essa pré-temporada especial, ele tinha 20 minutos para entregar ali contra o América, ele jogou, e ele tinha mais uns 20 minutos para jogar contra o Mirassol. Jogou 45, estourou. É verdade. Então, assim, o Neisser, ele pode ser um jogador que muda jogo? Eu acho que pode. Ele não tá pronto ainda, mas eu acho que pode.
Mas só o Neiser, cara. De fato, sim, só o Neiser. O Lucas Silva, que era um cara que era titular no Cruzeiro, eu acho que ele dá uma qualidade ainda pro meio campo. Mas o Matheus Henrique é um cara que o torcedor do Cruzeiro já torce o nariz um pouco hoje. É bom, mas ainda precisa se provar um pouco mais. Rendeu mais nas mãos do Leonardo Jardim, né? Acho que, sabe, nas mãos do Diniz, cara. Sério? O Matheus Henrique, o melhor, que era titular do Cruzeiro, era com o Diniz. Com o Jardim não foi, até porque ele se lesionou também. Não, mas como opção de banco mesmo, acho que ele fez jogos melhores no ano passado. Esse ano ainda não teve aquele grande jogo Se você for contar por nome... Pra servir de referência, né? Matheus Henrique, Lucas Silva e Neiser, que são jogadores, de fato, que podem mudar um jogo no banco do Cruzeiro. O campeonato vai mudar muito depois da Copa do Mundo. Com a janela. Quem tem vai se reforçar. Garrafa pra vender, quem tem alguma verba, algum recurso, e é o caso do Cruzeiro, vai reforçar o time, especialmente avançando aí na Copa Libertadores da América. Tenho certeza que o Pedrinho vai atender alguns pedidos do Arthur Jorge. O Anderson mandou uma mensagem aqui. Em 2013, o Ronaldinho, R49, como ele disse, foi poupado em quantos jogos? E o time de 2014, que ganhou a Copa do Brasil no lombo do Cruzeiro, na casa que eles pagam aluguel até hoje. Nossa, tá te provocando aí, ó. Poupados? Não poupou ninguém. Jogou todo mundo, filho. Deixei ele provocar, né? Vamos trazer mais do Cruzeiro. Segundo tempo da Raposa. Preparação pro jogo pela Libertadores amanhã. Força máxima ou guarda pro brasileiro, porque a coisa pode feder. Atua! Vambora, porque o Cruzeiro, amanhã, quando entrar em campo contra a Universidade Católica, também já vai estar um pouco mais ciente da sua situação no grupo. Por quê, Guilherme Melo? Para você anotar na sua agenda, pro torcedor cruzeirense anotar na agenda, que hoje, 9 horas da noite, tem que ficar ligado, Barcelona de Guayaquil e Boca Juniors se enfrentam no Estádio Monumental Banco Pichincha, onde o Cruzeiro venceu por 1-0 na primeira rodada, lá em Guayaquil, no Equador. Boca Juniors e Barcelona se enfrentando, o Boca que tem 6 pontos no grupo, a mesma pontuação do Cruzeiro e também da Universidade Católica, e o Barcelona que tem 0. Torcer para o Barcelona. Eu acho que a melhor é a torcida pro Barcelona. O Barcelona é o recreio da galera. Exatamente. Se ele ganha, ele fica com 3, o Boca continua com 6, o Cruzeiro tem a possibilidade. Amanhã se empata ou se ganha, né, no caso. O jogo é na Bombonera? Não, o jogo é no Barcelona. Lá no Barcelona. Lá em Barcelona, Tá. Não, lá em Guayaquil. Lá na Espanha. Em Barcelona. Na Espanha ali. Lá, Yamal, Rafinha, todo mundo jogou hoje. E esse time tá perdendo de todo mundo, velho? Perdendo de todo mundo, Caramba. cara. O Barcelona tem 0 pontos, tem 1 gol feito e 6 gols sofridos. Nossa. Caso o Barcelona vença, que é a nossa torcida de difícil, hoje, mas... o Cruzeiro, se vencer amanhã contra a Católica, pode abrir 3 pontos do Boca Juniors e também 3 pontos da Católica. Claramente, então, o Cruzeiro fica numa situação muito mais confortável. Mas é muito importante para o Cruzeiro a gente pensar nessa questão de cenários aí, Milton, porque o Cruzeiro não pode empatar contra a Católica amanhã de jeito nenhum, porque os chilenos eles já levam a vantagem no confronto direto. Claro que o Cruzeiro venceu o Boca venceu da Católica, a Católica venceu do Cruzeiro, mas a questão é que no número de gols marcados no confronto entre essas equipes, a Católica acaba levando a melhor, então o Cruzeiro é o pior em questão de número de gols marcados e também o pior em saldo de gols. Então o Cruzeiro também precisa pensar nessa questão aí de fazer mais gols no grupo, fez só 3 gols, enquanto Boca e Católica fizeram 5 aí nos outros jogos, então de fato, amanhã é vencer ou vencer, não tem como a gente negociar outro resultado, né? Não, sem dúvida, porque mesmo se você for pensar o Católica, serão acho que 2 jogos em casa. A Católica recebe o Cruzeiro e recebe o Barcelona, e na última rodada viaja para pegar o Boca. Pois é, aí é que tá o detalhe, né? E o Cruzeiro vai pegar o Barcelona na última rodada. Agora, em casa, né? Então, o Cruzeiro tem que pensar o seguinte, amanhã, se ele não consegue uma vitória, fica complicado, porque o Católica ainda tem mais 2 jogos em casa. E assim, supondo que o Boca vença hoje, e amanhã o Cruzeiro não consegue vencer, aí a briga já passa a ser mais contra a Católica do que contra o próprio Boca Juniors. Porque se o Boca vence, ele já parte para a primeira posição, e aí fica Cruzeiro e Católica, vamos supor, no empate, né? Cruzeiro e Católica com 7 pontos, e a Católica segue levando vantagem em cima do Cruzeiro. Então, muito por conta dessa questão dos critérios de desempate, o Cruzeiro tem que pensar numa vitória e sim tentar devolver o placar que a Católica fez aqui no Mineirão. Sim. Então, um 2-1
ou no melhor dos casos, um 3-1, 3-0, 2-0, sei lá. Mas no mínimo um 2-1 é muito importante para o Cruzeiro, porque não só o confronto direto e o saldo de gols, mas também o número de gols marcados. Se o Cruzeiro vencer só por 1-0, ele ainda fica perdendo para a Católica no critério de desempate, porque, assim, claro, ele vai vencer no confronto direto, mas ainda na questão do saldo de gols e gols marcados, ele ficaria perdendo para a Católica nesse critério de desempate. Então é muito importante que o Cruzeiro vença da Católica amanhã, e utilizando a pergunta do Gilbert, a pergunta do dia. A pergunta de hoje, vai. Seu Guilherme Melo. O Cruzeiro tem 8 jogos pela frente, como a gente falou. 4 jogos de Campeonato Brasileiro, 3 jogos de Copa Libertadores e 1 jogo de Copa do Brasil até a pausa para a Copa. O que é a sua prioridade como torcedor do Cruzeiro? Todos os jogos. Tá, agora como uma pessoa racional. Mas ele reclamou que estava cansado no clássico. Mas agora não tem como. Né? Só que não é isso. Acontece o seguinte, vai ter que tentar colocar o que tem de melhor em todas as partidas. Se algum jogador não tem condições, troca um, não mesclar, fazer um time completamente reserva. Isso não vai acontecer. Não é perfil do Arthur. Eu sei que é pesado, mas depois teremos uma parada. Mas é dosar ali com alguns Nós jogadores. Não vamos ter, não, só os jogadores, exemplo, tá? Só para te avisar. Você pode manter uma equipe. Você não está convocado, então você não vai. Pode manter essa equipe que vai jogar amanhã, que é praticamente a titular, né? Tá? Aí no próximo jogo. Próximo jogo contra o Bahia. Já sai Kaique e já sai Arrui. Pois é. Então já 2 mudanças são garantidas. Sim. Mas se você mexer demais no time, você acaba tendo problemas. Aí você é uma posição ou outra, descansa um. Deixa lá, igual eu falo, Matheus Pereira descansa um tempo, depois o Gerson faz uma, sabe? Cara, não tem o que fazer, cara. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando um like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né, pra gente tá trazendo esses cortes aí do nosso Cruzeirão todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, então é isso. Isso daí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, galera. Fui.